Vamos embora, então, conversar um pouquinho, né? Sobre o envelhecimento. Me fala uma coisa, como que a nutrição pode ajudar no combate do envelhecimento da pele? Olha, Tabata, assim, eu acho que você daqui a pouco até pode fazer uma ótima introdução sobre essa parte de Sim, envelhecimento, de colágeno, eita, sim, de colágeno não, isso aí é você quem vai explicar brilhantemente daqui a pouco. Mas com relação aham, da parte alimentar, a gente pode falar principalmente em dois caminhos. Primeira coisa seria a gente falar da parte oxidativa. Então, sim, a gente fala muito na nutrição, né, e provavelmente na dermatologia também, a gente usa muito o termo de estresse oxidativo. E os radicais o que é livres, estresse né? oxidativo, né? Uhum, Exatamente. É quando existe esse desequilíbrio entre uhum, formação de radicais livres no nosso corpo. E radical livre a gente poderia dizer assim, bem a grosso modo, que é uma substânciazinha que está louca para interagir com o que ele vê pela frente. E isso pode sim, ser, inclusive, né, com as nossas células, com o nosso DNA, causando mutações, e isso às vezes pode, enfim, ter desfechos negativos, né, como é o caso de sim, na cânceres e tudo pele, mais. aham, Mas fato sim, é, o nosso corpo, ele tem toda uma blindagem, digamos assim, um aparato de defesa, inclusive de defesa antioxidante. Então, com a uhum, alimentação, o que a gente pode fazer é incluir na nossa dieta alimentos que sejam antioxidantes, e aí é sobre isso que eu quero falar, e também, claro, fortalecer aquele sistema, que é um sistema enzimático que a gente tem no nosso corpo, que já é nossa natural, nossa defesa antioxidante natural. Então, como é que os alimentos podem participar, né, Tabata, nesse aspecto? A gente pode falar principalmente, olha, eu diria assim, que assim, tem tem grupos vários, né? específicos que a gente tem, que às vezes até a gente vê as pessoas hipervalorizando, né? Ah, não, vamos comer frutas vermelhas, por exemplo, pegar framboesa, mirtilo, coisas que nem são nossas, né, Uhum, Tabata? Nem é sim, do Brasil ainda, né? Muito mais lá exportado. Vão pegar isso porque tem um potencial antioxidante muito grande. Mas, gente, na verdade, se a gente for ver, não existe sequer um alimento de origem natural que não tenha nutrientes antioxidantes na composição dele. mesmo que a gente Se a gente encontre esses alimentos em casa, né? Que a gente tem no nosso dia a dia. O que você está querendo dizer é que Exatamente. nem a gente não precisa ir lá comprar fora, algo do tipo, algo muito assim diferente para a gente poder ter esses Exatamente. nutrientes. Na nossa própria geladeira a gente já tem várias coisas, né? Muito Com certeza. importantes. Se a gente fosse pegar os principais grupos de nutrientes antioxidantes, a gente estaria falando de vitamina C, de vitamina E. É porque eu sou baiana, tá? Quem é daqui de São Paulo seria vitamina E. Adoro esse Vitamina, sotaque. vitamina C, vitamina E, zinco, selênio. Aí tá, assim, claro que eu tenho grandes exemplos dentro da nutrição, que são aqueles exemplos clássicos de fonte de selênio, por exemplo, que todo mundo sabe, a castanha do Pará, talvez seja uma das nossas fontes mais ricas em selênio. Sim. Mas para você ter uma ideia, Tabata, como praticamente todo alimento natural tem antioxidante, se for pensar dentro da nossa alimentação, uma das principais fontes de zinco, por exemplo, que é um excelente mineral antioxidante, são as carnes, por exemplo. Então, até mesmo não sendo um vegetal, né, uma verdura, Dia a fruta, dia. que é o que no nosso ideal é aquilo que vai mais trazer fontes de antioxidantes para a rotina, e de fato é Uhum. verdade, mas a própria carne é riquíssima em zinco, né? Os frutos do mar, que também é um mineral importantíssimo para fortalecer essa defesa antioxidante. Então, por isso, na verdade, que sempre que a gente fala de alimentação no combate ao envelhecimento da pele, a gente está falando de algo extremamente preventivo. Então, é por isso que é importante para o nosso pai e nossa mãe cuidar desde a alimentação, desde pequeno, para desde o início a gente estar com uma boa base de alimentação, ou seja, formada de comida de verdade, sem grandes frescuras, sem escolher muito alimento, mas que seja uma Sim. alimentação com comida de verdade, ou seja, carnes, ovos, laticínios, vegetais, frutas, verduras, legumes. Porque E se a tem que gente ter isso, varia a e alimentação tem que nesse ter isso em sentido, toda a refeição, aquele negócio de que tem que ser bem colorido. Como que é que funciona? É mito? É perfeito, tá? verdade? Boa. Isso é uma coisa que a gente sempre vê nutricionista batendo na tecla, né? Tem que Sim. fazer prato colorido, tem que fazer prato Sim. colorido. No final das contas, quando a gente diz isso, e é óbvio que a gente está passando essa orientação
para uma população enorme que a gente não sabe quem é, não sabe exatamente como a pessoa costuma se alimentar ao longo do dia. Mas quando a gente está frisando isso, o que é que a gente quer? Pelo menos garantir que essa pessoa vai estar colocando uma gama muito variada de vários tipos de nutrientes para dentro, sabe? Então, onde é que eu tenho principalmente vitamina C, por exemplo? Ah, eu vou ter nas frutas cítricas, que são clássicas, Laranja, né? limão, Dentro limão, com certeza, acerola. laranja, goiaba, acerola talvez seja a nossa fruta com maior concentração de todas de vitamina C. Sim, Mas fora isso, ainda mesmo tem alguns as legumes, folhas sabe? Até também, tipo né? pimentão. Folhas verdes também tem, né? Bastante. Boa, Vitamina C exatamente. também. Folhas verdes escuras também tem vitamina C. Dentro dos legumes, pimentão é uma boa fonte de vitamina C. E aí eu quero até abrir um parêntese só aqui, Tabata, em relação a essa coisa da suplementação, né? Porque hoje é muito Exato. E eu comum, já ainda mais vi agora em várias época de perguntas sobre corona. isso, sobre suplementação aqui. Como que Perfeito. é? Como E, que é essa questão? aham. Preciso, eu Agora, estou bem na minha vida, preciso aham. fazer uma suplementação, algo além aquela vitamina C, aquela vitamina E, como que é? Ou tudo isso já vem para mim nos meus alimentos? Perfeito. Via de regra, a gente já vai ter uma gama enorme. Isso tudo depende do quão variada é a minha alimentação. Se eu costumo colocar qual é a frequência, né, de frutas, verduras e legumes, enfim. Aí é difícil até a gente dizer com certeza que para todo mundo aí que já está fazendo a sua alimentação, que está atingindo a meta de todos os nutrientes. Quando até, Tabata, quando eu estou acompanhando um paciente que o objetivo dele é emagrecimento, por exemplo, que é uma pessoa que provavelmente já vai estar consumindo um volume um pouquinho menor de comida, de maneira geral, para essas pessoas, quando o nutricionista calcula ali na ponta do lápis a dieta, a gente já vê que geralmente não atinge todos os micronutrientes. Então, principalmente para quem está numa dieta mais de emagrecimento, eu diria que talvez para essas pessoas aumenta um pouco a necessidade da gente entrar com um suplemento ou outro. Mas falando especificamente do suplemento de vitamina C, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas usam muito, até no trivial mesmo, né? Como se fosse para prevenir gripe, prevenir as doenças, Uhum. qualquer coisa do dia a dia que ela Da pudesse pegar, né? imunidade. Aumentar isso, melhorar a imunidade. Tem um estudo super interessante que eu até vivo falando dele, que é um estudo muito bacana que pegou, que foi até publicado na Nature, né? Que é uma revista de excelente impacto, e Uhum. que ele comparou o poder antioxidante, Tabata, de uma maçã de 100 gramas, que é uma maçãzinha média, Uhum. versus o poder de suplementação de 1,5 grama, né, de vitamina C É suplementada. E ele viu bastante. que a maçã, por todos os compostos fenólicos dela, por todos os antioxidantes que naturalmente ela apresenta, e claro, por toda a sinergia que você tem entre os micronutrientes, falando de um alimento inteiro e não de um Uhum. suplemento onde o ser Algo humano específico. isola Sim. 1,5 grama de vitamina C e coloca num tablete na forma efervescente ou em comprimido, enfim. Uhum. Os cientistas viram que é muito mais interessante você, em termos de poder antioxidante, você comer uma maçã inteira no seu dia do que suplementar 1 grama de vitamina C. Muito Então, bom. essa é uma informação que eu acho Olha aí, muito gente, a válida. super dica que tem na sua Boa. geladeira, né? Exatamente, Muito bom. E que Tabata. já Então, ajuda assim, também para a pele, né? Porque quando a gente está perfeito. falando de um processo de envelhecimento, a gente tem tanto envelhecimento que a gente tem por dentro e também por fora. E a parte dos alimentos, com certeza, eles fazem toda essa relação também conjunta. Você é o que você come também, né? E além de tudo Também. isso, aquilo assim, lógico que tem a relação da genética também. Então tem muita gente que tem uma genética, por que fulano de tal não teve flacidez ou o contorno da pessoa ainda tá tão intacto e o meu, e eu como, eu faço todas as coisas. Isso tem também um poder da genética aí, mas tem todos os outros fatores que a gente pode
atuar em conjunto, incluindo o que a gente passa na pele, a nossa rotina de pele, que é super importante. Que assim como a gente tem os antioxidantes que a gente come, que a gente se nutre deles, a gente tem o poder também da gente passar eles, né? Uma vitamina C, por exemplo, o ácido ascórbico, que a gente tem de diversas concentrações, 5%, 10, 15%, a gente passando ela, a gente também já vai inibir aqueles radicais livres do dia a dia, junto com protetor solar também, né? Que tem que fazer mesmo em casa, né? Porque as pessoas, assim, já ficam um pouquinho mais relaxadas Uhum, agora. Ah, agora eu tô em casa, então não preciso fazer minha rotina direito, né? Ou não preciso passar uhum. meu protetor. E mesmo a nossa luz visível, ela atua também com os radicais livres, então a gente precisa barrar esse processo de envelhecimento no nosso dia a dia, consultório também, trabalho. Então é Uhum, super importante, junto com lavar o rosto também, claro. Pode uhum. perguntar. Eu tenho uma pergunta, Tabata, para fazer. Minha dúvida é em relação a isso. Eu sempre vejo, né, todos os dermatologistas falando isso, que tanto mesmo dentro de casa, ou até mesmo na rotina fora, em que você vá para o seu. Às vezes eu pego o carro, né, a gente sai da nossa garagem do prédio, entra na garagem do nosso trabalho, sobe e fica o dia inteiro só na luz artificial ali. Sim. É exatamente a mesma coisa, Tabata, ou seja, o poder que os raios UV do sol têm em piorar, e aí eu queria que você explicasse melhor isso, em como ele pode provocar, ele pode acelerar o envelhecimento, e é o mesmo poder que a luz nossa dentro de casa da lâmpada tem? Sim, são assim, luzes diferentes, né? Quando a gente pega do UV e também aquela luz que a gente tem no computador, mesmo a luz assim de lâmpada de casa, mas tanto um quanto o outro, de outras maneiras, eles podem fazer de maneiras diferentes, eles podem alterar ali a produção de radicais livres, então pode aumentar os radicais livres nas nossas células mesmo, e aquilo pode fazer o que? O envelhecimento precoce da pele. Então, além de, por exemplo, assim, que a gente sabe que a luz do sol mesmo, se dependendo, ou se você torra no sol, dependendo se você sempre vai no sol, isso pode alterar o DNA e causar o câncer de pele no futuro, mas também eu costumo falar que a pele é um reloginho. Então ela fica assim, só assim, memorizando aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu tô sempre eu tomo sol, algo do tipo, mas minha pele tá intacta, tá ótima, né? E nunca vou passar protetor, porque olha aqui o tanto que tá boa a minha pele, com 30, 40 anos, mas chega uma hora que aquilo tudo faz aquele efeito e aí dá aquele envelhecimento para a pele e acelerado. Então, chega uma hora que às vezes até as pessoas falam: nossa, fulano de tal envelheceu mais rápido agora. Porque aquilo foi tudo sol também acumulado, porque é cumulativo. Porque tem gente que fala assim: agora eu tô passando protetor, né? Eu comecei com novos hábitos, não era pra minha pele estar assim. Mas e o sol que você tomou ao longo da vida? E o protetor que você não passou? Então, tudo isso tem relação. Perfeito. Aí eu queria fazer outra pergunta, tá? Batar nessa parte de envelhecimento. Assim, muitos dos meus Aham. pacientes são pacientes que buscam emagrecimento. E aí é fato que durante o emagrecimento, principalmente a depender do quanto de peso que essa pessoa perdeu, tem gente que vai perder 30 quilos, por exemplo, enfim. Mas a depender, se existe um grande volume de peso perdido, muitas vezes existe também uma flacidez. Ou não necessariamente até para quem emagreceu, mas eu recebo às vezes muitas pacientes que só têm um percentual de gordura levemente alto, estão ali nem às vezes estão na categoria de sobrepeso, estão com Uhum. IMC normal, mas tem ali um percentual de gordura um pouquinho a mais, mas elas se queixam pra caramba de flacidez de pele. Uhum. E aí, tá, o que você diria em relação até assim, flacidez e até celulite, que é uma coisa que as pessoas me perguntam, por flacidez e celulite tem relação? Não Minha tem? bunda tá Flacidez é uma questão flácida, né? genética? Aham, sim. Boa. Explica Então, pra assim, gente aí. eles, mais ou menos, eles têm o mesmo mecanismo, mas o que acontece, principalmente quando a gente trata, assim, da flacidez? Quando você engorda, emagrece, isso faz muito sentido, mas e que isso não é uma premissa, algo que é 100%, toda pessoa que engorda, emagrece, vai ter flacidez, mas isso tem uma probabilidade maior quando isso é feito num curto período de tempo. Por exemplo, uma pessoa que que fez uma cirurgia, né, para obesidade. Então, assim,
o que que acontece? As nossas células, elas não caminham na mesma evolução da nossa dieta, dependendo se isso for feito num curto período de tempo. Não é ao longo do tempo, não. Mas e se isso, por exemplo, em um mês a pessoa emagreceu 20 quilos. Então, isso tem uma maior chance, mas não quer dizer que ela vai ter flacidez. De que acontecer? Aquela pele ficar mais mole, mais fina, porque eu costumo dizer assim, como se fosse numa fábrica. Então, se a gente tem um número exato de funcionários para produzir aquela determinada quantidade de produto, e se você aumentar 10 vezes aquele número, que você precisa de 10 vezes do número de produto, mas você não tem a quantidade exata de funcionários nem de matéria-prima, ou seja, a pele acontece a mesma coisa. Então, ela não tem aquela mesma qualidade da sua outra pele. Então, pode muito acontecer isso, e isso também conta muito a genética também. Porque, assim, tem gente que fala, quando eu engravidei, depois no pós-parto, eu não tive flacidez. E tem outras pessoas que já reclamam da flacidez, que é aquela pele mole, né? E isso, existem graus dessa flacidez também que podem acontecer. Agora, com relação à celulite, as pessoas tem gente que pode ter tanto celulite e tem gente que pode ter flacidez e tem gente que pode ter os dois. Não quer dizer que uma pessoa que tem um exatamente vai ter a mesma. A celulite, ela vai ser trabalhada ali no colágeno também, em que a gente tem uma fibrose de algumas áreas específicas, então vão surgindo aqueles buraquinhos na pele. Então é super importante, assim, junto ali com tudo, né? Alimentação, atividade física, e também, em alguns casos, a gente faz também tratamentos específicos para isso que são feitos no consultório. As massagens também ajudam, né? Então, uma drenagem na região também é interessante. Ah, bacana. Então, essa parte de... E até eu queria que você começou a falar, Tabata, mas a gente podia deixar mais claro até para as pessoas que estão mais em casa, né, agora. E para quem até não tem o hábito de cumprir nenhum ritual, sabe, de usar determinados produtos, lavar rosto, o que você diria, assim, sei lá, pegando três principais, talvez, três produtos, assim, que você escolheria para falar, gente, olha, eu acho que para a maioria, claro, sem falar de especificidades, porque a gente não conhece quem está assistindo a gente. Sim, sim. Mas se fosse para fazer assim, geralzão, pegar três produtos principais que você acha que as pessoas deveriam ter em casa, ou até depender da faixa etária, sabe? Tipo, entre 20 e 30 anos é interessante, vitamina C e sabonete, alguma coisa. Diz aí pra gente o que é que poderia ser. Eu acho que assim, o fundamental assim, para a gente fazer, assim, falando três assim, específicos, seriam sabonete, que é super importante. É a mesma coisa numa cozinheira, ela não consegue cozinhar bem se ela não tiver todos aqueles ingredientes. E o primeiro que as pessoas esquecem é sabonete, que as pessoas passam sabonete do corpo mesmo. O rosto tem um pH diferente, ele tem glândulas sebáceas, então precisa de um sabonete específico para o seu tipo de pele. Além disso, o antioxidante, eu acho que a partir dos 20 anos já é interessante usar um antioxidante, né? Como, por exemplo, o resveratrol, a vitamina C. Então, existem de diversas concentrações também. Então, avaliar para cada rosto, se vai fazer em sérum ou em creme, dependendo se a pele for um pouquinho mais oleosa. E também o protetor solar. Protetor solar é sempre, né? Então, é uma regra que é, assim, fundamental. Agora, assim, é claro que à medida que a gente caminha a idade, então, das faixas etárias, eu gosto de associar o uso de outros ácidos mais fortes, como, por exemplo, o glicólico, tem um retinóico, tem, por exemplo, se a pessoa tem um melasma, se ela tem manchas, aí associa com outros ácidos, com mix de ácidos em conjunto também. Um creme para a área dos olhos, então é importante também, porque essa região é uma região mais sensível. E aí, ao caminhar das idades, eu gosto de sempre fazer o que? Um mix. Usar um dia um antioxidante, às vezes mais leve, outro um pouco mais forte, ou às vezes intercalado. O ácido hialurônico também para a pele é interessante para a gente ajudar nessa síntese do colágeno também. E os hidratantes de uma forma em geral. Bom. Olha, foi uma pequena lista aí, eu anotei pelo menos umas 5 a 8 coisas, não sei se vocês pegam isso, mas uma lista muito
Muito assim, breve, né? Mas é que é isso, né, Tava? Eu imagino que é tanta tecnologia, as coisas estão avançando tanto que saem coisas bacanas, que é isso. Quem puder fazer o básico, que é se alimentar corretamente, dormir bem, se hidratar bem, usar um Sim. sabonetezinho de qualidade, usar o protetor solar, quem fizer esse básico Já bem tá já tá na show de frente. bola. Mas se a gente pode ir ali adicionando e saindo do básico, indo para o mais tecnológico, por que não, né? Também pode Por que ajudar não? bastante. Exato. Teve Exato. até uma Fazer uma perguntinha outra aqui. coisa. Exato. Aham. Teve uma pergunta aí que surgiu que foi: que horas que devemos consumir antioxidantes? Então, se a pessoa usou a palavra consumir, porque vocês viram aí, né, gente, que tanto a doutora Tabata falou em uso de antioxidantes tópicos, né? Então, passar a vitamina C ou passar o resveratrol no rosto, quanto existe também, claro, literalmente o consumo, seja via suplementar, seja via alimentos naturais, da gente consumir os antioxidantes, que foi aquilo que eu falei lá no início. Para vocês terem uma ideia, então, assim, que horas deve consumir os antioxidantes? Eu diria que acho que foi Lilian que perguntou. Lilian, ao longo do dia. E eu já vou te dizer isso, e eu já vou te dar minha opinião em relação ao uso de suplemento, né, via oral, de antioxidantes. Para vocês terem uma ideia, claro, como eu tenho especialização na área clínica esportiva, eu acabo Uhum. atendendo muitos pacientes que são maratonistas, enfim, que praticam muita atividade física. E eu tenho um grupo de maratonistas muito grande. Eu lembro que lá atrás, até uma delas era extremamente preocupada com essa coisa da estética, da pele e tudo, então sempre se protegia muito. Sim. E ela vinha tomando um combo gigantesco de antioxidantes, né? Nossa, tomava tudo que você imaginar. Resveratrol com quercetina, com coenzima Q10, com todos os Tava antioxidantes que você pensava comprando na todos, vida. né? Que via pela Tomava frente. exatamente. Ela Aham. pegava a farmácia inteira e tomava de suplemento antioxidante. E até por Aham. conta dela, anos atrás, eu falei, não, pera, deixa eu dar uma estudada a fundo aqui para ver se até nesse grupo específico, né, de praticantes de atividade física de alta intensidade, com grandes volumes, e por que eu digo isso? Porque que esse grupo, pessoal, geralmente tem uma tendência a precisar mais ainda de antioxidantes. Porque frequência respiratória deles está sempre lá em cima. E lembrem que o que é Alto que mais, metabolismo, né? exato, o que é que mais causa esse aumento de formação diante de radicais livres no nosso corpo? O oxigênio. Então, se eu aumento muito a frequência respiratória, naturalmente a minha produção de radicais livres ela é mais acelerada. Por isso que em Sim. qualquer pessoa que pratica atividade física no nível de um atleta, por exemplo, mesmo que seja um atleta amador, ela é uma Uhum. pessoa que precisa de uma carga a mais de antioxidantes. Mas aí eu fui estudar para ver se realmente, mesmo até para esse público especificamente que precisa mais, se é recomendado o uso suplementar de antioxidantes. Se valeria a pena eu suplementar a vitamina C com vitamina E, com zinco, com selênio, com Fazer aquela quercetina, com mistureba, né? flavonoides todos. Exato, fui ver e na verdade, Tabata, até hoje, quando eu estudo isso, eu vejo que não precisa. A maioria dos estudos, eles contraindicam a utilização de antioxidantes via suplementar. Eles acham que, para a maioria dos processos, né, não vale a pena. Se a gente for ver para imunidade ou para defesa antioxidante, se a pessoa consegue manter uma boa alimentação, Uhum. não precisa suplementar antioxidantes isolados. Então, isso na nutrição está muito claro, gente. E isso advoga em benefício do quê? Assim, em benefício de que é só comer, gente. Tudo que a gente precisa realmente está ali na comida. E na comida Muito provavelmente vai bom. estar apresentado de uma maneira que é muito melhor assimilada pelo nosso corpo. Até porque nenhum nutriente ele age sozinho. Então a gente vê que vitamina C, por exemplo, a depender da quantidade que você dá para a pessoa de vitamina C, ela pode, em determinado ponto, passar a ser pró-oxidante, ao invés de antioxidante. Então, a gente sabe Uhum. que vitamina C, o ideal é a gente combinar também com vitamina E, por exemplo, porque quando uma se oxida, a outra vai lá e age como antioxidante em cima dela. Ou seja, é uma complexidade tão grande que achar que Uhum. passar um único suplemento isolado resolve alguma Não coisa, precisa comer mais não nada, né? resolve. Exatamente. A ideia é a gente trazer na nutrição, nas nossas refeições,
o tal do prato colorido, trazer uma variedade boa de alimentos e a chance da gente estar garantindo que vai estar colocando para dentro uma boa gama de antioxidantes é enorme. A gente não precisa suplementar, tá bom? Com certeza. Ah, mas aí, Tabata, eu E tenho até uma pergunta para você. Diga, tá. diga. A gente tem muitas perguntas, né? Eu fiz aqui minha listinha aqui, ó. Várias Eu perguntas também para estou você. aqui para tirar todas as dúvidas com Só você. pra gente, assim, encaixar assim, com relação a isso, sobre whey. Queria saber um pouco. A pergunta que não quer calar sobre whey, sobre essa parte, assim, por exemplo, academia, tudo. Eu como corretamente e eu não preciso fazer essa suplementação extra, fazer proteína em conjunto. Como que é essa visão Uhum. para você? Perfeito. Falando de maneira geral, se fosse falar assim, estou fazendo academia e até puxando um pouquinho para o nosso tema, por exemplo, falando de flacidez. Então, as pessoas que se queixam de flacidez, uma das dicas que eu acabo dando, né, que obviamente não é da parte dermatológica, que isso cabe a você, Uhum. mas é assim, poxa, olha, fora o que eu posso te passar assim da nutrição que possa te ajudar, sem dúvida, fazer um treino de força, onde você ganha músculo, onde você melhora o tônus muscular, isso pode amenizar o aspecto, né, da flacidez. Então, sem dúvida nenhuma, é interessante que a pessoa, principalmente aquela que tem uma preocupação a mais com isso, que ela faça um treino de força bacana para aumentar a quantidade de massa magra dela. E aí, visando o ganho de massa magra, então, é importante que eu suplemente proteína? Não necessariamente, viu, Tabata? Quando a gente fala até das proteínas isoladas, whey protein ou uma proteína vegana ou beef protein, Mesmo hoje em tem iogurte vários tipos de também, né? proteínas. Desculpa? Tem iogurte também, né? Hoje tem iogurte proteico, exato, com adição de proteína extra, assim. Hoje a gente tem vários produtos no mercado, não só as proteínas isoladas, como esses alimentos que são adicionados de uma carga maior de proteína. Então, assim, eu preciso de um suplemento proteico logo depois do treino, se o meu objetivo é ganhar massa magra? Não necessariamente. A grande questão é, para o meu objetivo, que é a hipertrofia muscular, eu consigo ao longo do meu dia dar uma boa quantidade de proteína e uma boa quantidade de calorias de maneira geral, e eu estou treinando bem, que esse é o principal ponto para o ganho de massa muscular. Então, eu estou treinando numa frequência e qualidade, intensidade boa. Se eu consigo, ao longo do meu dia, distribuir ao longo das minhas refeições, proteína vindo de carne, ovos, leguminosas, laticínios, eu não preciso de whey protein. Já tem vários estudos aí que eles comparam, né? Ah, vou comparar uma dose X de whey protein, do tipo 20 a 30 gramas de proteína vindo de whey protein, versus os mesmos 20 a 30 gramas vindo de ovos, por exemplo, ou vindo de leite, ou vindo de carne. E o que eles acham que dá exatamente o mesmo estímulo a nível de síntese proteica, ou seja, de estímulo para o ganho de massa muscular, você tem exatamente o mesmo estímulo. Então, assim, precisar, a gente não precisa. A grande questão é que, claro, como toda tecnologia, né, é um alimento prático por ser industrializado, é fácil de obter uma grande quantidade de proteína num volume relativamente pequeno, e por ser industrializado não necessita de geladeira, não tem muita mão de obra na hora de caso eu queira É levar mais isso, por exemplo, para o prático. meu trabalho. É mais fácil, exatamente, que é o ponto em que qualquer produto industrializado vai ganhar. Então, eu não preciso usar suplemento proteico, mas ao mesmo tempo eu posso usar a praticidade desses suplementos como trunfo para ter mais uma refeição proteica no meu dia, caso eu precise para o meu objetivo. E aí eu queria até Entendi. entrar, Tabata, num assunto específico Uhum. que muitos pacientes devem te perguntar também, e talvez até você utilize no consultório, que é Uhum. o caso do colágeno, né? Colágeno Sim. hidrolisado. Então, suplementação de colágeno, gente, sempre que a gente fala de flacidez, todo mundo, provavelmente todas as mulheres, pensam logo em suplementação de colágeno. Então, assim, eu estava até discutindo com o Tabata aqui antes da gente entrar ao vivo exatamente sobre esse ponto e a gente tem pensamentos muito parecidos em relação a isso. Hoje, gente, tem estudo que justifica as duas coisas. Justifica a prescrição do colágeno hidrolisado e justifica, às vezes, eu não querer prescrever a depender do paciente que eu estou falando. Então, qual é a grande questão? Pensem aí, o colágeno, ele é uma proteína longa, assim, de basicamente uma repetição de principalmente 3 aminoácidos específicos. Quando eu suplemento para o meu paciente, eu pego lá aquele pozinho, que é colágeno hidrolisado, significa o quê? Significa que o,
produtor lá, né, o cara que tá da marca lá que está fazendo aquele colágeno hidrolisado, ele pegou o colágeno, quebrou em pedacinhos pequenininhos e colocou isso em pó dentro de um pote. Então, quando você for tomar o seu colágeno hidrolisado, na verdade, o que você vai tomar são pedacinhos dessa proteína longa, que é o colágeno, são pedacinhos, né, de tripeptídeos, e que geralmente vem até com a adição de algumas coisas, né? Vitamina C, enfim, que daqui a pouco a gente vai falar que são minerais importantes para que de fato exista a formação desse colágeno. A grande questão, gente, eu costumo fazer a seguinte analogia. Pense aí, se eu der para você, Tabata, se eu te dou assim, uma banana, um copo de leite, um liquidificador. Talvez o que é que venha na sua cabeça? Poxa, ela está me dando todos os ingredientes para eu fazer uma vitamina vitamina. de banana, né? Sim. Exatamente. Então, na verdade, o que a gente quer com a suplementação de colágeno, o que a gente acredita que acontece é justamente isso. Poxa, eu vou dar todos os ingredientes do colágeno para o meu corpo, eu vou dar todos os aminoácidos que são necessários para fazer essa proteína longa, eu vou dar vitamina C, que eu sei que é importante, porque ela em si, ela vai servir como se fosse de colinha lá para esses aminoácidos. Eu vou dar tudo que eu preciso e eu espero que passando essa mensagem subliminar, que eu estou dando todos os ingredientes para a formação do colágeno, que o meu corpo realmente entenda, opa, ela acabou de absorver tudo que forma o colágeno, vamos formar colágeno. Mas não necessariamente é isso que acontece, pessoal. Porque quando eu absorvo lá o aminoácido XYZ, que faz parte da estrutura do colágeno, no momento que isso chega lá na minha corrente sanguínea, às vezes o meu corpo simplesmente fala, cara, estou precisando desse aminoácido X aqui para fazer um hormônio tal. Estou precisando desse aminoácido Y para fazer uma enzima tal, que é muito mais importante para mim do que produzir colágeno. Então, observe que não necessariamente aquilo que a gente toma com o intuito de formar colágeno, lá depois de absorvido, de fato vai ser formado o colágeno. De fato vai ser utilizado para essa finalidade. Simplesmente porque o meu corpo é muito inteligente e ele pode entender que esses aminoácidos específicos, que de fato juntos formariam colágeno, às vezes para ele é muito mais importante naquele momento que ele seja destinado para outra finalidade. E é justamente por isso que tem uma gama muito grande de estudos, uma parte mostrando que é favorável, que aparentemente o consumo desse colágeno hidrolisado pode sim melhorar volume de ruga, pode melhorar a elasticidade da pele, mas tem um outro volume muito importante de estudos que mostra que, na verdade, não ajuda em absolutamente nada. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é o quê? Que foi aí algo que Tabata me disse. Paula, o que eu acredito é a suplementação de colágeno a nível preventivo. Não é isso, Tabata? Sim, exatamente. Porque o que acontece? Muitas às vezes até propagandas dizendo assim, colocam assim, tome esse colágeno, sem falar assim em marcas específicas, e aí colocam o antes e o depois da pessoa. Que a pele tá toda flácida e de repente ela ficou com a pele toda em cima. E as pessoas, claro, a gente se fixa esses casos e fala, por que não? Se isso tem esse poder, esse grau, por que eu não vou tomar? Então, assim, primeira coisa quando você já tá com uma pele flácida, já tem uma flacidez instalada, você usar o colágeno hidrolisado somente, ele é muito baixo para a gente fazer o quê? Para deixar a pele mais grossa, para sintetizar o colágeno a nível de que a pele ela ganha a firmeza que ela necessita. Eu gosto do colágeno em algumas situações, então tem colágeno hidrolisado, então eu gosto de algumas situações deste colágeno, quando é algo de preventivo, então dependendo da pessoa, dependendo da situação, em algumas épocas do ano, pode fazer uns 3 meses e depois, enquanto está fazendo algum tratamento. Então, tem evidências quando você faz alguns tratamentos dermatológicos em consultório e você está introduzindo esse colágeno, você ganha um benefício extra. Então, por que não usar se as evidências não mostram, assim, de efeitos colaterais ou algo que seja prejudicial à pele? Mas isso vai de cada pessoa e, principalmente, isso tem que ser individualizado, não é algo
algo que você vai ganhar colágeno e realmente a sua pele vai ficar com tudo no lugar. Senão, o que que acontece? A pessoa chega no seu consultório falando assim, eu já tomei tal e tal e tal colágeno e não faz efeito nenhum. Eu acho que é propaganda enganosa. Então, depende do que a pessoa passa, do que a propaganda passa, mas o que eu acredito e o que eu gosto de pontuar isso com meus pacientes você usa para um ato preventivo, porque a gente vai perdendo colágeno cerca de 1% por ano a partir dos 20 anos. Imagina essa corrida assim ao longo do tempo. Então é importante, mas também não é uma coisa que eu diga assim, todo mundo precisa, é algo que é necessário e assim vai mudar a sua vida. Então tem que ser avaliado em cada caso. Eu acho E que o o bom mais senso, importante também. sempre, né? Exato. Usar o bom senso muito até, né, Tabata, para ver se a pessoa ela está fazendo, em primeiro lugar, antes da suplementação de colágeno, se ela está fazendo o básico correto, né? Então, é uma pessoa que se Exatamente. alimenta bem, que se hidrata bem, que dorme bem. Exatamente. No caso da dermatologia, que usa o filtro solar ou que usa um Que passa os sabonete legal, que talvez produtinhos na pele, né? exato, que talvez seja o básico, digamos assim. Então, ela faz o básico correto? Se faz o básico, aí a gente pode talvez ir agregando. Se essa pessoa tem dinheiro para investir, porque é claro que tudo isso é custo também. Sim, Então, para sim. você entrar com um colágeno a nível preventivo, onde você vai usar por meses, existe um custo associado a isso. Então, assim, se a pessoa dispõe desse dinheiro para investir nela, mesmo que seja algo ali um pouco incógnita, que talvez possa melhorar ou talvez não, se Uhum. existe essa parte financeira bacana que dá para Evidências. você trazer, vamos investir. Com certeza, tem Uhum. estudos mostrando que pode melhorar. Então, use isso a nível preventivo. Se você olha para sua mãe, para sua avó e vê que a nível familiar e até em você que já tem Exato. uma questão de flacidez maior, sua Uhum. genética já lhe predispõe um pouco mais a isso, e você tem grana para investir nessa parte, por que não trazer tudo isso, né? Que tenha mínimo Em de evidência. conjunto, não Mas que bom. sozinho, né? Que isso fique Perfeito, bem pontuado, exatamente. né? Que eu acho que foi um ponto muito importante. Que a gente falou, não somente o Exato. colágeno e ponto. Não preciso passar protetor, não preciso passar antioxidante, não preciso comer direito, posso ficar torrando no sol, mas eu estou tomando colágeno, né? Claro que é Exato. algo, mas assim, a gente também tem que contar todos os fatores que também atuam em conjunto. Exato, é fazer o básico primeiro. Uhum. Até falando até dessa parte ainda de colágeno suplementado, um outro mineral que é super importante, que eu acredito que talvez, Tabata, você também costume talvez prescrever para alguns pacientes, é silício, né? Silício orgânico é uma coisa Sim, sim. que, via de regra, gente, a gente costuma até. O silício é um dos minerais envolvidos também nessa parte de formação do colágeno. Tanto que, não sei se tem mais de uma marca, tem uma marca específica que eu conheço, não vou ficar falando aqui porque o objetivo da live não é falar de marcas, mas tem uma marca específica de suplemento de colágeno hidrolisado que ela hoje já trabalha, além da vitamina C, que é um dos minerais importantíssimos para a formação do colágeno, também já trabalha com silício na própria formulação do colágeno hidrolisado. E isso é um ponto muito importante, né? Porque no final das contas, se a gente só der os aminoácidos ali que vão fazer o colágeno, existe uma chance muito menor dele ser, de fato, construído Capturado pela colágeno lá pele. dentro, né? Aham, Exato. Então, exatamente. o ideal, que é para suplementar, que a gente suplemente logo todo o combo, né, de aminoácidos mais vitaminas e minerais que vão ajudar o colágeno a realmente ser construído lá dentro depois de absorvido. É Sim, isso? exatamente. Falando também na questão de colágeno, eu- você pode falar um pouquinho sobre as fontes do colágeno e sobre a gelatina? Ah, boa! Excelente ponto, Tabata. Não, excelente, porque, gente, no fim das contas, então, quais são as fontes de colágeno? Né? Vou logo deixar claro. Colágeno Toda natural. fonte, exatamente, toda fonte de proteína é fonte de colágeno, porque basicamente o colágeno é formado por três aminoácidos específicos, glicina, prolina e hidroxiprolina, e que são aminoácidos que estão espalhados em
todos os alimentos que são fontes de proteína, principalmente as fontes de proteína animal. Então, se eu falo em qualquer tipo de carne, não só a carne vermelha, qualquer tipo de carne, peixe, frango, carne suína, ovos, laticínios, tudo isso está cheio de aminoácidos essenciais e não essenciais. Sim. Nesse caso dos aminoácidos do colágeno, né, são aminoácidos que a gente chama de não essenciais, ou seja, o nosso corpo já naturalmente produz esses aminoácidos. Por isso que o nosso corpo, sem suplementação nenhuma de colágeno, ele mesmo já é capaz de gerar tudo aquilo que eu preciso para formar o meu colágeno. Com exceção de vitamina C. Vitamina C o nosso corpo não produz, não. Então, vitamina C eu preciso colocar para dentro na alimentação mesmo. Mas qualquer alimento. Então, assim, pé de galinha. Tem gente até que pega pé de galinha para fazer como se fosse uma gelatinazinha assim em casa e consumir. Isso vai ser fonte de colágeno? Vai ser fonte de colágeno também. Mas precisa fazer isso? Não precisa. Qualquer fonte de proteína vai ser fonte de aminoácidos que vão gerar o colágeno lá dentro do nosso corpo. Mas aí falando especificamente da gelatina que você comentou, Tabata. Gente, gelatina é um alimento que pegue lá a embalagem da gelatina e dê uma lida lá nas informações nutricionais. Veja se tem proteína ali. Veja a quantidade de proteína que você tem em um pacotinho de gelatina. É quase nulo em proteína. E o que é colágeno? É proteína, é aminoácido. Então, tem lógica eu consumir gelatina como fonte de colágeno, para obter colágeno, não tem lógica nenhuma. Primeiro que você precisaria de uma quantidade gigantesca de gelatina para ter algo suficiente ali, algo significativo, digamos assim, de aminoácidos, né, de quantidade de proteína. E aí, para você comer, vai que você é uma pessoa que gosta de gelatina e que comeria um caminhão de gelatina. Gente, a quantidade de aditivo químico que você vai estar consumindo por tabela aí, só de estar consumindo essa gelatina toda, é enorme. E às vezes a quantidade de açúcar também, né? Porque a gente tem as gelatinas que são diet, né? O zero, ou tem aquelas gelatinas que são cheias de açúcar. As mais gostosas, mas independente de qual você escolha, ou ela vai estar cheia de açúcar, ou ela vai estar cheia de adoçante artificial, químico, mas fato é, nas duas, ela vai estar lotada de aditivo químico para dar cheiro, sabor e cor de fruta, mas a fruta passa longe, né? Então, gelatina não é uma boa ideia, gelatina não é uma fonte boa de colágeno. De todas as fontes dessas de proteína, qual que é a que você fala, essa tem mais? Olha, se a gente fosse escolher, talvez algumas específicas assim, as carnes vermelhas e até aquelas que são mais gelatinosas, literalmente, como é o caso daquele corte músculo, que as pessoas às vezes compram muito até para fazer sopa, coisas assim. Sim. Talvez ele tenha uma quantidadezinha a mais desses aminoácidos específicos que formam o colágeno. Mas, de maneira geral, Tabata, todas são, tá? Então, se a pessoa faz um consumo bom aí de proteína ao longo do dia, ela naturalmente já está dando uma quantidade boa. Já está cuidando da pele também. Exatamente, já está cuidando da pele também. Colágeno oral, né? Exatamente, Tabata, é bem isso. Hoje até a gente vê, Tabata, que tem vários suplementos proteicos, como é o caso assim, de whey protein, eu já vi muitas assim, até que, digamos, whey protein feminina, marketing, indústria é uma coisa séria, né? Esse pessoal do marketing bota a cabeça para funcionar, para criar umas coisas assim mirabolantes que eu vou te dizer. Mas nessas whey femininas, né, voltada para o público feminino, eu já vi que várias delas até botam uma parte da proteína como colágeno hidrolisado. E aí, se me perguntam, assim, como nutricionista, o que é que eu acho disso, eu acho uma péssima ideia. Porque pense que a whey protein, né, que é uma fração da proteína do leite, a proteína do soro do leite, ela é uma proteína que contém todos os nossos aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles aminoácidos que o meu corpo não produz e que eu preciso colocar para dentro através da alimentação. Aí pense que a indústria vai lá, tira uma parte e fala assim, não, nessa porção aqui que tem 20 a 25 gramas de proteína, eu vou tirar uma parte de aminoácidos essenciais, que são aqueles que eu preciso obter através da alimentação, e vou colocar colágeno, que é feito o quê? De aminoácidos não essenciais, que o meu corpo já produz. Não tem lógica nenhuma nisso.
Então, essa coisa Gostei de whey dessa. Eu não feminino, sabia. ácido da proteína com colágeno, gente, assim, E a cai gente fora. acha que é a Precisa melhor comprar coisa, isso né? mesmo. Nossa, isso é muito melhor. Deixa eu comprar essa, né? Gostei da dica. Exatamente. Anotem a dica aí, viu, gente? Muito legal. E por falar em Perfeito. dica, eu queria que você desse alguma dica assim para casa, alguma receita simples ou depois você colocasse até disponibilizasse para gente alguma Uhum. receita para que assim que ajuda também no processo do rosto, da pele, de tudo, algum shake, não Perfeito. sei. Ah, olha, até pensando agora, assim, no que você me disse, o que é que eu diria? Se fosse para reunir tudo de dica que Maçã, eu dei aqui morango. agora, se fosse para reunir tudo de dica que eu dei aqui agora, eu ia pensar o quê? Bom, eu ia pensar, seja numa comida ou numa bebida, mas que fornecesse uma boa quantidade de proteína e uma boa quantidade de antioxidantes. E aí, esses antioxidantes podem vir da onde? Então, eu poderia estar falando de um shake, por exemplo, poderia ser, ou não necessariamente um shake, para a gente não falar de alimentos industrializados. Vamos falar de um omelete, por exemplo. Então, eu vou pegar lá ovo, Legal. que é uma proteína, uma fonte de proteína sensacional, que tem ali todos os aminoácidos essenciais. Então, eu botaria ovo e botaria tudo o que eu encontrasse pela frente de condimento, de legume e verdura. Legal. Cúrcuma é excelente. Então, eu botaria páprica, botaria fontes de vitamina C aí dentro. Então, a gente pode utilizar as verduras, a gente pode utilizar pimentão, se quiser associar aí uma fruta fonte de vitamina C, que seria o caso de uma laranja ou uma goiaba. Gente, isso daí é um combo. Você vê, isso poderia ser tranquilamente o quê? O nosso café da manhã. Então, não Sim. precisa de muito invencionismo. Basta você entender que tem uma alimentação que a base dela é natural e você traz para ela uma variedade boa de ingredientes, de cores, naturalmente você já está consumindo uma boa quantidade de antioxidantes aí que vão combater o envelhecimento precoce sem dúvida nenhuma. Que legal. Mas queria aproveitar a pergunta, Tabata, e também já te perguntar isso. Eu vi que recentemente Aham. aí você colocou, acho que foi ontem, você colocou no seu feed uma receitinha com alguns produtos naturais, que eu lembro que tinha farelo de aveia, tinha alguns outros alimentos, que eu não sei se era para melhorar a hidratação ou era para fazer uma esfoliação. Diz aí uma receitinha caseira também que você acha que a gente pode usar com as coisas que tem na nossa despensa e geladeira para melhorar a pele. Tá. Esse daí da hidratação, da máscara, ele serve tanto como uma máscara quanto com esfoliante. Então, eu coloco iogurte natural junto com farelo de aveia, que ele já ajuda até na hidratação, assim, para uma pele sensível também, né, anti-inflamatório, e também o mel junto, né? Então, tem um poder mais de hidratação essa máscara. Vira uma mistureba toda, mas aí você coloca no rosto, deixa mais ou menos uns 7, 10 minutinhos e na hora de tirar pode fazer uma esfoliação. Então ele tem um poder tanto de uma máscara, mas quem tem uma pele mais oleosa, quiser fazer só esfoliação com relação a essa receitinha também é legal. E eu preparei aqui uma outra receitinha que depois eu vou deixar nos meus stories, tudo bonitinho para vocês, de uma máscara nutritiva, para a gente pensar em tudo isso que a gente está falando, antioxidantes. E aí, ó, a receita é o seguinte: vai uma colher de polpa de açaí, uma colher de abacate, mas quem tem uma pele mais oleosa, aí dê preferência para o iogurte natural. Um morango e a colher de mel também. Então mistura todos, na verdade é interessante até bater no liquidificador, às vezes fica aquele cheirinho, né? A pessoa já vai querer comer, né, junto. E aí passa no rosto, aplica, deixa ele bem geladinho, assim, a máscara bate no liquidificador e coloca no rosto e fica incrível a pele também. Pode fazer assim uma vez por semana. Olha, eu vou dizer que essa eu vou testar, porque eu acho que eu tenho todos esses ingredientes que você acabou de mencionar aí. Legal, E de legal. fato, dá para manter uma quantidade maior, deixa uma parte na geladeira, come de lanche, e uma parte passa na Exato. pele, porque dá uma delícia. Porque, porque aí você vai ter a produção in e out, né? Por fora, o Verdade. tópico e dentro do corpo também. Que é essa proposta que eu acho mais interessante quando a gente vai falar de rotina de pele, alimentação, tudo, né? Envelhecimento da pele, assim, falar de um modo geral. Show de bola. Gente, eu acho que sim, conversamos pra caramba, né, sobre envelhecimento. Eu acho que A agora a gente gente não pode abrir para parou, né? dúvidas.
Mas foram várias dicas super interessantes para a gente fazer em casa agora, né, nesse momento. E que eu acho que é um momento que a gente fica um pouco mais reflexivo, um pouco mais cuidadoso com a gente mesmo. É um tempo de aprendizado também para cada um. Para, assim, parar um pouco, pensar como que tá a rotina, como que tá tudo. E poder colocar essas pequenas coisinhas que fazem muita diferença como um todo, né, na nossa vida, porque depois que a pele ficou flácida, depois que você ficou assim sem saúde, sem nutrição, e aí é muito mais difícil de você recuperar. Então, muito mais fácil se a gente faz esse preventivo ao longo da vida mesmo. Perfeito, perfeito. Na verdade, eu acho que, Tabata, quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de prevenção, né? Em todos os Sim, sentidos. Tanto para a parte exato. estética, quanto para a parte de doenças crônicas. Então, não tem jeito, gente. A gente tem que buscar se alimentar bem, fazer aquele beabá, que é o básico Uhum. mesmo, fazer o básico corretinho, porque isso ajuda a gente em todos os sentidos, inclusive na parte estética, inclusive nessa qualidade da pele. Então vamos lá, vamos abrir para Sim, perguntas. Quem com tem certeza. perguntas, gente? Ao longo do bate-papo, a gente acabou ignorando um pouquinho as perguntas, e não cortava o nosso raciocínio. Mas podem perguntar agora, que a gente ainda tem um tempinho para finalizar a live, então a gente pode aproveitar para responder. Eu quero perguntar só uma coisa, mas é meu mesmo, porque assim, eu até de praticidade, tudo, eu gosto muito de ovo. Então, eu como ovo de manhã, às vezes na hora do jantar. Tem isso Uhum. mesmo? Eu preciso comer 2 ovos por dia? Ou Não, tipo, não 3 tem, ovos? Tabata. Tem uma quantidade dependendo do peso ou algo do tipo, assim. Eu não sei nem se Uhum. pode falar de uma maneira geral. Mas é que Uhum. antigamente, principalmente minha mãe falava muito, olha, não pode comer mais do que 2 ovos por dia, né? Então tem isso mesmo? Na verdade, não tem. Existe um limite de proteína que cada pessoa deveria consumir por dia, a depender do objetivo da pessoa. Então, se o objetivo é, às vezes, ganho de massa magra, a gente sabe que a gente deveria aumentar um pouco a ingestão proteica. Se o objetivo da pessoa não é necessariamente ganho de massa magra, ela está feliz com a composição corporal dela, mas ela treina, ela só tem que consumir um pouquinho mais de proteína que o sedentário consumiria. O que geralmente eu digo para as pessoas, tá, Bata? Coloca só na sua cabeça o seguinte: se você não consulta ali, se consulta com um nutricionista que vai deixar isso tudo muito calculadinho e orientado para você, bota o seguinte na sua cabeça: faz 4 refeições no dia, café da manhã, almoço, lanche, jantar, inclui proteína em todas elas. Inclui uma fonte de proteína em todas essas refeições. Legal. E aí o que você me perguntou é, pode ser ovo? Eu poderia comer ovo nas 3 refeições, se fosse o caso? Quando eu, por exemplo, atendo pacientes que são ovo-lacto-vegetarianos, por Sim. exemplo. Esses pacientes geralmente vão consumir ovos, eu vou prescrever ovos para ele, claro, e outros alimentos proteicos também, porque ele não precisa só ficar, apesar do ovo ser uma excelente fonte de proteína, ele não precisa ficar na monotonia de só comer ovo, né, de proteína. A gente tem diversos, as leguminosas, os derivados das leguminosas, como é o caso do tofu. Dá para a gente pensar em várias outras fontes de proteína. Mas esse é um tipo de pessoa que ela poderia, por exemplo, comer às vezes 6, 8, 10 ovos no dia. O que é que vai limitar o consumo? O que é que vai dizer quanto de ovo ou de qualquer fonte de proteína a pessoa tem que comer? É muito objetivo dela, quanto ela tem de massa magra no corpo ou o peso dela. É isso que para o nutricionista vai delimitar mais ou menos a quantidade de proteína. Mas pelas características do ovo, pelo teor de colesterol, que eu sei que muito do pensamento das pessoas em relação a criar um limite máximo de ovos por dia vem dessa coisa do colesterol presente ali na gema. Então, a gente já sabe, Tabata, eu já fui, já ouvi de PhDs em bioquímica, Uhum. assim, dizendo que o colesterol que a gente consome através dos alimentos não influencia em nada o nosso colesterol sanguíneo, o nosso colesterol endógeno. Então, a gente precisa temer o ovo pela quantidade de colesterol que ele apresenta? Aparentemente, não. Não tem Legal. problema nenhum, Bom saber mesmo que eu isso. tenha um colesterol um pouco mais elevado, eu posso comer ovos no meu dia. Agora, é claro, o ovo ele também contém gordura saturada, que é um tipo Uhum. de gordura que está presente de maneira geral nas fontes de proteína, principalmente de origem animal. E a gente sabe que essa fonte de proteína, em excesso na alimentação, não é qualquer teor dela, mas em excesso, ela pode fazer com que aumente um pouco o seu LDL, que é esse colesterol dito ruim,
né? Ela aumenta Sim. o HDL, que é o bom, mas também pode interferir aumentando o LDL. Então, no fim das contas, o que é que Uhum. vai criar o limite? São todas essas minhas características individuais. Então, quanto eu peso, qual é o meu objetivo? Eu tenho colesterol elevado ou não, mas não pelo teor de colesterol do ovo. Então, Entendi. tranquilamente você, se você é uma pessoa magra, saudável, eu diria, coma à vontade. Coma à vontade, sabendo que você Legal. tem bom senso e que não vai trazer nenhum Sim. caminhão de ovos para participar do seu dia. Não porque é ovo em si que eu estou preocupada, mas porque isso extrapolaria muito a quantidade de proteína que você precisaria por dia. Legal. Eu tô vendo Entendeu? várias perguntas, até da parte de dermato, tem também da parte de nutrição. A gente já tá praticamente com o horário encerrado aqui da live. Daí, qual que é a minha sugestão? Eu vou pegar essas perguntas de vocês e vou responder nos meus stories, tá? E vou colocar também a receita para vocês, tá certo? Boa. E Eu aí, quem gostei quiser muito. também, gente. Ah, Diz, Tabata. eu achei muito boa, eu achei assim, você é demais, explica muito bem, gente, sigam a Paula, maravilhosa, dá dicas assim super preciosas mesmo, sabe falar assim, transmitir isso de uma forma clara e uma forma muito fácil, né, que a gente pode aprender. E gostei muito, fiquei muito agradecida mesmo pelo convite de você participar aqui da nossa live. Ai, mas muito obrigada também, Tabata. Também adorei participar. E digo mesmo ao meu público, quem por acaso não conhecia ainda a doutora Tabata Yamazaki, por favor, passe a seguir, porque as dicas dermatológicas são show. Eu sigo já há bastante tempo e Uhum. sempre estou acompanhando aqui as dicas, fora as fotos maravilhosas, né? Então, gente, na verdade, muitíssimo obrigada pela presença de todo mundo aqui. Caso vocês tenham dúvidas, então, sobre a parte de dermatologia ou sobre a parte de nutrição, vai no Instagram de cada uma, deixa lá no feed, na nossa última fotinha lá, deixa suas dúvidas ou pergunta via direct, que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá certo? Muitíssimo obrigada Tá a bom. todo mundo que participou. Tabata, muitíssimo obrigada também por dividir Um todo esse beijo, conhecimento. adorei. E a gente se vê em Muito breve. Vamos marcar a obrigada. próxima já. Vamos marcar, porque fez muito Vamos. sucesso. Adorei. Tchau, um beijo, Fechou. Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau.